Boa noite, meus amores! Sejam muito bem-vindas à nossa segunda aula de aquecimento da Master Físio. Sejam bem-vindas, bem-vinda Lari, bem-vinda Evelyn, bem-vinda Júlia, Rosa, Nina. Sejam todas muito bem-vindas. Hoje a gente vai falar sobre por onde começar os atendimentos de gestantes, que é um tema que eu sei que vocês têm muitas dúvidas, muita insegurança, por isso que a gente vai conversar bastante sobre isso. Boa noite, Bianca, boa noite, Fernanda. Sejam bem-vindas. Lembrando que esses conteúdos serão muito aprofundados lá na Master Físio, que começa dia 11, na segunda-feira. A Master Físio é um evento online e gratuito, onde eu vou te ensinar como ter reconhecimento e mais pacientes atendendo da gestação ao pós-parto com segurança. Serão 3 aulas, começa já na segunda-feira, dia 11 de março. E para quem está aqui comigo hoje, que não se inscreveu ainda, eu já deixei um recadinho aqui, ó. O link para inscrição está lá na minha bio, link para inscrição gratuita. Caso você não encontre esse link, me manda um oi ali no direct, que a minha equipe vai te enviar o link para você não perder as aulas da Master Físio. Lembrando que a gente vai ter, durante essa semana agora, 4 lives de aquecimento. A de ontem eu já coloquei lá no YouTube. A de hoje a gente vai conversar sobre por onde começar os atendimentos e terão lives ainda amanhã e quinta-feira. Então não dá para perder, a gente vai aquecendo os motores para Master Físio. Meninas que entraram depois aqui, sejam muito bem-vindas, boa noite. Eu me chamo Jéssica Moreira, eu sou fisioterapeuta pélvica, mestre e especialista em saúde da mulher. E hoje a gente vai falar sobre por onde começar os atendimentos de gestantes. Então, físio, pega papel, pega caneta, porque hoje eu vou te dar um passo a passo do que deve ser feito, principalmente se você está começando os seus atendimentos com a gestante, está com medo, está insegura, porque eu sei que esse é um medo muito grande. Medo de começar, o medo de não saber o que fazer. Quando a gente está começando, isso é muito comum. Eu também já passei por isso, as minhas alunas já passaram e eu tenho certeza que se você está aqui hoje comigo é porque você está querendo buscar conhecimento, porque você está se sentindo insegura. Então eu quero te ajudar em toda essa jornada e a gente vai fazer com que você consiga atender com segurança tanto a gestante quanto a puérpera. Até uma aluna minha, a Giovana, aluna minha da jornada, ela me falou que sem um passo a passo das minhas aulas, ela não teria começado. Tamanha insegurança que ela tinha, porque ela tinha muito medo de começar, ela não sabia por onde começar. E depois do método que eu passo dentro da jornada, ela conseguiu começar os seus atendimentos e hoje ela consegue atender com muito mais segurança as pacientes dela. Então, Físio, hoje eu quero te dar aqui um passo a passo. Então, a gente vai pontuar o que você deve fazer, como você deve começar esses atendimentos de gestantes para que você consiga atender com segurança a tua paciente. E um erro muito comum quando a gente está começando é achar que a gente precisa de vários equipamentos para começar a atender. Eu só vou começar quando tiver tal e tal coisa. Eu só vou começar quando eu tiver o equipamento mais caro. Eu só vou começar quando eu tiver aquele biofeedback eletromiográfico. Eu não vou começar a atender gestantes porque eu não tenho o Epinô. E quando a gente começa a pensar dessa forma, olha só quanta barreira a gente colocou nesse nosso começo. E a gente não precisa de equipamentos para começar a atender, mas sim a gente precisa ter domínio
de cada conteúdo, domínio da fisiologia, da anatomia, da biomecânica, e a gente precisa ter domínio da prática. E a gente tem a melhor ferramenta que um fisioterapeuta poderia ter, que é a nossa mão. E na aula 2 da Master Physio eu quero te mostrar como você vai começar a atender a gestante desde o primeiro trimestre e sem precisar de equipamentos, para derrubar essas barreiras que estão te impedindo de começar a atender, porque eu sei que o começo a gente não tem muito o que investir, né? Então eu quero mostrar para vocês nessa aula número 2 da Master Physio o quanto a gente consegue fazer de técnicas de exercício com a nossa paciente sem precisar de equipamento nenhum, e com isso a gente pode começar. Então, meninas, fiquem bem atentas nas aulas da Master Physio para que vocês comecem com o que vocês têm e usando a melhor ferramenta que a gente tem, que é a nossa mão. E ontem eu falei bastante na live sobre focar no básico, mas a gente focar no básico com segurança, principalmente nesse nosso início. Então a gente começar com a primeira paciente, começar colocando a mão na massa. E outro ponto fundamental que eu falei na live de ontem é entender a fisiologia gestacional para conseguir entender também esse passo a passo do que a gente vai ter que avaliar, do que a gente vai ter que fazer de exercício para desenvolver esse raciocínio clínico que é tão importante. E quando a gente começa assim, já dominando esse passo a passo, a gente consegue atender com muito mais segurança a nossa paciente. E você deve estar pensando, né? E por isso que você está aqui hoje. O que eu vou fazer nesses atendimentos com as gestantes? O que eu devo priorizar? Então eu trouxe aqui para você hoje 3 focos principais e eu quero que você anote. Então a gente vai ter 3 pontos aqui para a gente conversar que serão importantíssimos nessa condução do acompanhamento com a gestante. Primeiro, anota aí. Muitas das nossas pacientes, elas não sabem respirar adequadamente. Então, antes de querer trabalhar mobilidade pélvica, assoalho pélvico, o que eu preciso fazer num primeiro momento? Eu preciso ensinar para minha paciente como ela deve respirar. Ah, Jéssica, mas isso é tão fácil. É fácil pra gente? Mas muitas pacientes, quando a gente vai ensinar uma respiração adequada, a gente vai ter que ficar ali 20, 30 minutos explicando para ela. Porque pra gente é fácil, mas muitas vezes para tua paciente vai ser bem complexo. E através dessa respiração, a gente vai começar a trabalhar também a consciência corporal, que vai ser fundamental tanto durante a gestação quanto também para o parto. O parto é muito consciência corporal. Se ela consegue respirar adequadamente, ela consegue perceber as tensões no corpo dela, ela consegue perceber se o assoalho pélvico está contraído, se está relaxado. Então a respiração é um ponto principal e aqui eu coloquei como ponto inicial desse atendimento com a gestante. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai ensinar para ela, primeiro ponto, olha só, ensinar para ela primeiro a respiração diafragmática. E talvez tenham pacientes que vão levar muito mais tempo aqui para aprender, pelas dificuldades, pela respiração mais apical, e a gente vai ter menos tempo para focar em outros pontos nessa sessão. Mas não tem problema. Por quê? Porque se a minha paciente não souber respirar adequadamente, eu não vou conseguir passar para o próximo passo. Então, foquem muito em trabalhar a respiração com a tua paciente. Diz para ela colocar a mão no abdômen dela, colocar a mão no peito, para ela fechar os olhinhos e ela perceber o que está mexendo mais.
Isso é um treino de consciência corporal. Então, ela identificar se é o abdômen que está mexendo, se é o peito, se é uma respiração mais apical. E talvez seja o único momento do dia que ela vá colocar a mão na barriga dela, que ela vai sentir a respiração, que ela vai fazer essa respiração de uma forma mais tranquila. E a gente pode também associar esse treino respiratório com uma música no nosso consultório para que ela consiga relaxar, para que ela consiga se conectar com o bebê e para que a gente consiga trabalhar muito melhor essa consciência corporal. A paciente às vezes vai chegar super agitada, a gente quer conversar com ela, mas em muitos momentos, e esse momento aqui é um momento que a tua paciente ela vai precisar ficar ali bem focada no que ela está fazendo. Muitas pacientes, elas têm uma respiração curta, uma respiração rápida, então a gente vai precisar trabalhar não só a técnica, mas também o tempo respiratório. E isso aqui é um ponto fundamental e olha só, é o básico. E o básico bem feito. O básico entendendo a fisiologia do porquê que eu estou trabalhando isso. O básico executado de maneira adequada, de forma ali individualizada para minha paciente e fazendo adequadamente sem medo de errar. Por que sem medo de errar? Porque eu estou trabalhando aqui uma técnica da fisioterapia que eu já conheço e uma técnica que eu vou saber trazer ali um comando verbal para minha paciente, uma percepção corporal. Então, esse é um ponto inicial do nosso acompanhamento e é um ponto que você vai conseguir fazer de forma segura com ela. Agora anota aí, físio, segundo ponto. Agora que a tua paciente conseguiu adquirir consciência respiratória, a gente vai passar para o assoalho pélvico. E como que a gente vai fazer esse treinamento de assoalho pélvico? A gente avaliou essa paciente, fez o exame físico, viu as necessidades e agora a gente vai iniciar um treinamento da musculatura de assoalho pélvico. Lembrando que esse treinamento ele é prioridade para gestantes tanto com disfunções pélvicas como para prevenção. Então a gente precisa começar o quanto antes. E a gente já vai começar trabalhando fibra rápida, fibra lenta, coordenação? Não precisa. Por quê? A gente precisa primeiro começar com um exercício fácil. Lembra do simples bem feito? Então, olha só, a gente precisa trazer aqui, principalmente para a paciente, ela localizar essa musculatura, ela aprender a contrair, ela aprender a relaxar e aprender também a realizar essa contração junto com a respiração que eu acabei de ensinar para ela. Então, a gente vai fazer todo esse trabalho, mas de uma forma simples, uma forma que eu consiga fazer com que a minha paciente entenda todo esse processo. E é mais um exercício de consciência corporal para identificar a musculatura de assoalho pélvico e já começar também a colocar esse treinamento na rotina dela. Não adianta eu querer trazer vários exercícios, sendo que é o meu primeiro encontro ali com ela. Será que ela já não vai ficar super assustada? Será que essa paciente já não vai desanimar pela quantidade de exercícios que eu estou passando para ela? Então, comecem pelo básico bem feito e o básico muito bem executado. E aqui, principalmente, a gente vai fazer o toque novamente. Eu fiz o toque lá na avaliação e eu refaço o toque vaginal aqui também. E por quê? Primeiro, para dar consciência para ela daquela musculatura, para garantir que ela esteja fazendo a atividade ali muscular de forma adequada e também para reavaliar. Porque a todo momento que eu faço toque é momento de reavaliar essa minha paciente. Então, sempre quando eu vou passar um exercício novo, eu sempre vou estar ali fazendo toque, tanto para gerar consciência quanto para verificar se a minha paciente está fazendo de forma adequada. Então, esse é o segundo ponto, trabalhar
assoalho pélvico, após a avaliação ali individualizada da minha paciente. E o terceiro ponto, não menos importante, são orientações. Por que eu tenho que priorizar orientações? E não são qualquer orientações. Primeiro, que a gente já tinha investigado lá na anamnese como era a postura dela para trabalhar, para evacuar, como era a micção dela, ingesta de água. E agora a gente vai aproveitar esse primeiro contato com a nossa paciente para orientar muito ela. Orientar muito os hábitos, orientar muito postura. Ela usa o celular no vaso. Parar de usar esse celular no vaso. Ela não toma tanta água. A gente vai melhorar essa ingesta de água, vai trazer ali estratégias para melhorar essa aderência. Orientações básicas de como levantar e deitar da cama, orientações de como respirar, exercícios para redução do edema. Então, olha quanta coisa que a gente pode orientar essa nossa paciente já nesse primeiro contato. Então, lembrando, nesse primeiro contato, então hoje o tema da live era por onde começar os atendimentos com gestantes. Eu coloquei aqui 3 pontos principais para vocês. Primeiro, treinamento respiratório, que é fundamental. Segundo, treinamento de assoalho pélvico. E terceiro, orientações. Se a gente começar fazendo esses 3 pontos de forma segura, de forma certeira, eu vou dar muito resultado para minha paciente. Eu vou entregar muito resultado para minha paciente. A minha paciente vai ver que a consciência corporal dela está mudando, que a ansiedade dela está reduzindo, que ela conseguiu trabalhar melhor aquela respiração, aquela ativação de assoalho pélvico, que ela percebeu melhor aquela contração, o relaxamento, que ela melhorou os hábitos urinários, evacuatórios, que ela não tem mais perda de urina, que ela não teve mais dor na lombar só porque eu mudei a postura de levantar e deitar na cama, que ela reduziu o edema porque eu orientei melhor ingesta de água, uso da meia de compressão. Então olha quanta coisa nesses 3 pontos que a gente vai trazer de benefícios para nossa paciente. E aqui eu tô falando de novo, entender o porquê e entender a fisiologia gestacional envolvida aqui em cada exercício desse. E lá no Master Physio, a partir de segunda-feira, eu vou aprofundar cada conteúdo desse com vocês, entendendo como que a gente vai começar a fazer tudo isso desde o primeiro trimestre. E melhor, sem precisar de equipamentos para todo esse passo a passo, porque eu quero mostrar como vocês podem usar a melhor ferramenta do fisioterapeuta, que é a nossa mão. E Físio, você que está aqui comigo, que não se inscreveu ainda para Master Physio, a Master Physio é um evento online que vai começar na segunda-feira, e na segunda a gente tem a aula sobre conhecer esse mercado mais vantajoso para fisioterapeutas. Na aula 2, como começar a atender gestantes desde o primeiro trimestre sem precisar de equipamentos. E olha só, na aula 3, eu vou trazer uma aula prática para um atendimento seguro com gestantes e com puérperas. Lembrando que as inscrições são gratuitas e as inscrições você pode fazer no meu link da bio, tá aqui, ó, marcadinho para você, ou me manda um oi ali no direct, que a minha equipe já sabe que é para enviar o link para você. Ah, e lembrando outra coisa muito importante, nós teremos ainda mais 2 lives de aquecimento. Então, amanhã e quinta-feira a gente tem mais 2 aulas fantásticas e você não pode perder. Na aula de amanhã, olha só, a gente vai falar sobre ferramentas para facilitar os seus atendimentos com gestantes e com puérperas. E eu não tô falando de equipamentos, eu tô falando de ferramentas. Então já anota aí na tua agenda,
Amanhã, às 8h15, você tem um encontro marcado comigo para que a gente possa aprofundar ainda mais o teu conhecimento sobre gestação, sobre pós-parto e que você chegue lá no Master Físio no dia 11 muito bem preparada e aquecida para aprender ainda mais.